É a primeira estratégia para você aumentar suas vendas de colchão. Ainda esta semana, ainda este mês, ainda este ano. Bem-vindos à nossa live de número 100. Uma live especial. E qual o tema da live? 4 estratégias para você aumentar seus resultados na venda de colchão. 4 estratégias para você aumentar seus resultados na venda de colchão. Live de número 100, uma live especial. Eu já estou aqui há 100 semanas consecutivas para formar um exército de vendedores de elite. Um exército de faixa preta. O que é um faixa preta, Luciano? Um faixa preta é um vendedor de colchão bem remunerado, é uma pessoa que não trava no fechamento da venda, ele tem uma direção, ele tem uma rota, ele tem um GPS, ele sabe usar estratégias, ele vende ticket alto. Meu nome é Luciano Persinotto e eu estou aqui hoje, nessa live de número 100, para te dar 4 estratégias para você aumentar suas vendas de colchão e parar de travar no fechamento da venda. Primeiro e único aqui no Instagram que te dá técnicas, que te dá estratégias, que te dá um passo a passo, que te dá um método para você aumentar o seu nível, para você elevar o seu nível nessa profissão maravilhosa que é a venda de colchão. Venda de colchão, hoje, o vendedor de colchão ele é bem remunerado, mas se ele tiver as estratégias, se ele tiver uma direção, se ele tiver um mentor, se ele tiver o mapa na mão. E toda terça-feira eu estou aqui para te dar uma direção nova, uma técnica nova, uma estratégia nova, um novo conhecimento. E para ganhar bem hoje na venda de colchão, você precisa estar bem preparado. Você tem que estar afiado, com um repertório novo, para tocar o coração, para tocar a mente desse cliente, para fazer com que sua apresentação ela gere desejo de compra. Porque uma verdade é certa, ninguém quer comprar nada. Ou melhor dizendo, ninguém quer que você venda nada para ele, mas o cliente gosta de comprar. Então ninguém quer, o cliente não quer que o vendedor, ele não quer que o vendedor venda para ele, mas ele gosta de comprar. O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu vou te dar 4 estratégias aqui para você aumentar suas vendas de colchão. Eu vou te dar 4 estratégias aqui que poucos têm, mas que se você usar, quando você tiver um cliente na sua frente, a sua conversão aumenta, o seu poder, sua autoridade, ela é elevada de nível na apresentação. O cliente vai perceber que ele não está falando com um vendedor comum, que ele está falando com um vendedor de elite, que ele está falando com um faixa preta. Um faixa preta, ele tem conhecimento novo, ele tem estratégia nova, ele sabe a hora de falar, ele sabe a hora de ficar quieto, ele sabe a hora de ouvir, ele sabe a hora de falar o preço, ele sabe o jeito de falar o preço. Mas bora lá para o conteúdo, vamos ganhar tempo? Eu falo que são 4 estratégias que vão aumentar os resultados de vocês. Mas tem uma coisa que está muito linkada ao resultado. Luciano, o que está linkado ao resultado das pessoas? Tem uma coisa que está linkado demais nos seus resultados. Uma coisa chamada confiança. A confiança, ela vem da etimologia da palavra do latim confidere. Confidere é uma palavra que veio do latim. O con significa intensidade. O fidere significa fé. Então, confidere ou confiança significa o quê? Que você vai com fé, que você acredita, que você confia, que você tem convicção do que está falando, do que está apresentando. Então você tem que ter fé, você tem que acreditar mais em você, você precisa de confiança. O resultado nosso, a remuneração maior,
ela tem um link diretamente com a confiança. A confiança, ela é muito importante nas vendas de colchão. A confiança, ela é sensacional. Sem confiança, um presidente não é eleito. Sem confiança não existe um casamento, um namoro. Sem confiança não existe um bom relacionamento na empresa. Sem confiança não existe um time bom. Sem confiança não tem um técnico que dirige um time bom. Então a confiança, ela é muito importante. E ela é impressionante, eu falo que é impressionante como que a confiança ela está entrelaçada nos nossos resultados. Ô Luciano, como assim? Eu digo que é muito difícil uma pessoa que tenha resultados elevados, mas com baixa confiança. Você nunca vai ver. É muito difícil você ver uma pessoa que tenha resultados impressionantes com baixa confiança em si próprio. Ah, não dá. Não dá. Por quê, Luciano? Porque acreditar em você é muito importante no processo de vendas de colchão. É muito importante. Primeiro o cliente compra você. Então acreditar na sua apresentação, acreditar naquilo que você fala para o cliente, influencia diretamente nos seus resultados, na sua conversão, nas suas vendas. O que você quer dizer com isso, Luciano? Então, para você aumentar o seu resultado na venda de colchão, você precisa elevar a confiança em você. Você precisa elevar a confiança em você. E eu trouxe aqui hoje 4 estratégias para te ajudar, para te impulsionar, para te ajudar a aumentar as vendas. Qual que é a primeira coisa, Luciano? Qual que é a primeira estratégia? A primeira estratégia eu falo que é um conjunto de 3 componentes. A primeira estratégia para você aumentar os seus resultados, para você ter mais confiança, por exemplo, é um conjunto de 3 coisas. Quais são, Luciano? Primeiro, você precisa ter fome de vencer. Você precisa ter uma libido alta de vitória, de progresso, de querer conquistar, de querer vender mais, de querer fazer com que o cliente sinta desejo pelo seu colchão na apresentação. Você tem que ter uma fome, uma vontade, uma libido na alta. O apetite. O teu apetite tem que estar na alta. O teu apetite por apresentação, por ligação, por demonstração, você tem que estar com vontade de atender. Você tem que estar com vontade de ligar mais para o cliente. Você tem que estar com vontade de seguir o processo. A fome, ela é muito importante para o seu crescimento, para o seu progresso, para a sua conquista e para você aumentar as suas vendas de colchão. Fome de vencer. O segundo complemento dessa primeira estratégia ainda é a técnica. Primeiro é a fome, segundo é a técnica. Ah, não adianta nada, todo mundo precisa ter técnica para ter resultado. Todo mundo precisa ter técnicas refinadas para poder ter um resultado melhor, na verdade. Agora, todo mundo precisa também entender uma coisa. A técnica, se você for bom em técnica, se você souber a técnica de fechamento, técnica do wow, se você tiver a técnica refinada, mas se você não tiver fome, vontade de vencer, não adianta nada. Por isso que eu falei que a primeira estratégia é um conjunto de 3 coisas. Primeiro eu falei fome de vencer, fome de progredir, fome de atender clientes, fome de vencer, de progredir, de conquistar, porque nós somos conquistadores de pessoas. Você não vende o seu colchão, você conquista o cliente. Você conquista o coração desse cliente. Então só técnica não dá. Tem que ter a fome junto com a técnica. E o que acontece? Você às vezes tem fome de vencer, você tem técnica refinada, mas você não tem controle emocional. Você, na hora que o cliente fala não, o primeiro não, você já fecha a cara, a sua fisionomia já muda, na primeira objeção você trava, você não tem controle emocional. E aí o que acontece? Você, olha,
eu falo sempre o seguinte: nada, técnica nenhuma, segura alguém emocionalmente abalado na venda. Você pode ter uma técnica esplêndida, mas se na hora da apresentação você não transmitir carisma, se você não controlar suas emoções, se você não... realmente, o senhor falou que está caro, realmente, eu concordo com o senhor, nosso colchão ele é caro mesmo. Ele não é barato. Tudo que é bom custa caro. Inclusive o nosso colchão é o mais caro do Brasil. Tem coragem para falar isso? Nosso colchão é o mais caro do Brasil, mas também é o melhor do Brasil. Isso eu garanto para o senhor. O senhor nunca vai ver qualidade com preço, não se compara. Tudo que é barato vai quebrar mais fácil. Compra um produto lá da China para o senhor ver e compra um produto feito com qualidade. Tem grande diferença. O que é barato dura pouco. O que o senhor prefere? O que o senhor quer? O senhor quer uma coisa barata ou o senhor quer resultado? Isso é controle emocional. Isso é pegar uma objeção, bater no peito, segurar e contornar com controle emocional. Então esse complemento, que é a fome, que é a técnica e o controle emocional, é a primeira estratégia para você aumentar suas vendas de colchão. Ainda esta semana, ainda este mês, ainda este ano. É um complemento. Por quê? Porque a fome vai te dar um resultado incrível. Você sabe que tem pessoas que é melhor do que as outras, tecnicamente falando, e ele tem conhecimento maior, técnica melhor, mas não tem muito resultado. Por quê, Luciano? Porque o outro que tem mais fome, que tem mais vontade, que está com um apetite forte, acaba vendendo mais. Por isso que eu falo que é um complemento. A primeira estratégia é um complemento de 3 coisas: fome de vencer, técnica refinada e controle emocional. Tem que estar controlado emocionalmente. Então, o que você vai fazer hoje? Anota aí, você tem que anotar. Você esquece. Nós não podemos deixar só com a memória. Nós temos que anotar as coisas. Vendas é uma transmissão de sentimentos. E os sentimentos são magnéticos. As pessoas, elas percebem. Um vendedor que tem autoconfiança sobrando, ele conquista mais corações de cliente. Um vendedor que tem autoconfiança sobrando, ele conquista mais o coração do cliente. As pessoas gostam de comprar de quem transmite confiança, de quem exala confiança. Como que está o nível da sua fome de vencer? Como que está o nível da sua técnica? Ela está refinada? Como que está o controle emocional? Primeira estratégia. Às vezes você sabe tudo sobre o colchão. Às vezes você sabe tudo sobre o colchão, densidade, tipo de mola, tipo de espuma, tipo de tecido, né? É poliuretano, é mola ensacada, é um aço que vai em volta. Mas às vezes você não acredita muito em você. Às vezes você não acredita que você é capaz. Você sabe tudo da mola, você sabe da espuma, você sabe do poliuretano, mas você não acredita em você. Você não acredita que você é capaz. E o que acontece? Então é muito importante você ter fome de vencer. É muito importante você ter uma técnica refinada. E é muito importante você ter controle emocional para você aumentar os seus resultados na venda de colchão. Você vai converter mais. Você vai fazer com que o cliente, ele sinta segurança em você. Que ele não compra o colchão, ele compra você primeiro. Seja uma pessoa autoconfiante. Não queira só saber tecnicamente de produto. Acredite que você é capaz. Acredite que você consegue transmitir confiança. Por que eu falo que os seus resultados aumentam? É só você usar a estratégia. Primeira estratégia, já falei. Fome de vencer é um complemento de 3. Fome de vencer, técnica refinada e controle emocional. O que vai acontecer com isso? Vão influenciar os seus resultados se você for uma pessoa mais autoconfiante. Vai influenciar. Luciano, mas é verdade que a confiança aumenta aquilo que eu faço? Aumenta as suas vendas.
Pode ter certeza disso. Acredita no que eu estou falando. Às vezes, você é bom tecnicamente, mas você não acredita muito em você. Se a sua baixa autoestima não te deixa transmitir a confiança que você precisa transmitir para o seu cliente. Então, por isso que você tem que ter um conjunto, mas você precisa aumentar a confiança em você. Aumente mais a confiança em você, que os resultados já vão aumentar. É impressionante como existe esse link. É impressionante. Tem algumas coisas comprovadas que aumentam os nossos resultados. Tem algumas coisas comprovadas que aumentam os nossos resultados. Quais são, Luciano? O primeiro que eu já vou te falar logo de cara, anota aí o primeiro. A primeira estratégia de todas, o conhecimento. O conhecimento faz você acreditar mais em você. O conhecimento te dá mais confiança. Por que o conhecimento te dá mais confiança? Sabe aquele livro que você lê, às vezes você leu da primeira até a 10ª página, aí você fala assim, caramba, nossa, amanhã eu vou sair e vou arrebentar. Os fatores externos, eles não mudaram. O que mudou foi o fator interno. Ou seja, o conhecimento aumenta a sua confiança. O conhecimento aumenta a sua confiança. Já aconteceu de, às vezes, você estar desmotivado, desmotivada. Aí você assiste um bom filme, aí você lê um bom livro, ou você escuta um bom YouTube, um bom podcast, um bom vídeo que aumenta o seu conhecimento. Aí você fala assim, caramba, eu nunca tinha ouvido isso, eu aprendi coisas novas. O seu conhecimento aumenta a sua confiança. Primeira estratégia, conhecimento, aumenta a sua confiança. O que você quer dizer com isso, Luciano? Estuda mais. De vez em quando, pega um podcast, ouça um podcast de vendas, de estratégias. Vai no YouTube, estude vendas. Vai te elevar o teu conhecimento e vai aumentar a sua confiança. Eu tenho um canal no YouTube, você pode ir lá no meu canal do YouTube, tem tudo sobre vendas, técnica, estratégia, jeito de falar, hora de falar o preço, o momento adequado. Vai no meu canal do YouTube, se inscreva, assista um vídeo. Isso só vai aumentar o seu conhecimento, e aumentando o seu conhecimento, aumenta a sua convicção. Aumentando a sua convicção, aumenta o seu entusiasmo. Aumentando o seu entusiasmo, você vende mais. Você aumenta o seu resultado. O que acontece depois de você ler um bom livro, de você assistir um bom vídeo? O que acontece depois de você assistir um bom podcast? Você adquiriu conhecimento. E quando você adquire mais conhecimento, você fica mais confiante. Pode ver. Não são os fatores externos que mudaram. O dinheiro é o mesmo, a economia é a mesma. O que mudou foi o fator interno. Você adquiriu mais conhecimento internamente. O interno mudou. Primeiro tem que mudar o interno. O colchão é o mesmo. Os clientes são os mesmos. Os preços são similares. O que mudou? Você ganhou mais conhecimento. Você ganhou mais conhecimento, automaticamente você ganha mais confiança. Você ganhando mais confiança, você aumenta as suas vendas. Você aumentando suas vendas, você aumenta os seus resultados. É por isso que nós estamos aqui. É para isso. Não mudou nada externo, mudou interno. O seu conhecimento. Você soube mais sobre as dores do cliente. Você soube mais sobre empatia. Você teve um conhecimento mais rebuscado sobre hérnia de disco, bico de papagaio, técnica, estratégia, o momento adequado de falar. E as estratégias vão gerar o quê? O que elas vão gerar na sua apresentação? Valor. Elas vão gerar valor na sua apresentação. Você é a sua empresa na frente do cliente. E isso faz com que a sua confiança eleva o seu nível profissional. Aí você já ouviu, por exemplo, você fala assim, caramba, você adquiriu conhecimento, você foi lá no meu canal do YouTube, assistiu alguns vídeos, ou no meu Instagram. Aí você fala assim, caramba, não sabia disso. Aí você fala assim, meu, essa semana será incrível. Essa semana será maravilhosa. Por quê? Porque você adquiriu mais conhecimento.
Então, estratégia número 2, conhecimento aumenta a sua confiança, aumenta a sua convicção, aumenta o seu entusiasmo e aumenta os seus resultados. Os fatores externos são os mesmos, mas o interno muda. O que eu falo às vezes? Que você precisa fazer alguns ajustes. Você precisa fazer alguns ajustes, uma percepção mais refinada. Você precisa de algo que você fale para o cliente que seja gostoso do cliente ouvir. Às vezes um conhecimento novo, uma palavra nova que você coloca no seu repertório e você fala para o seu cliente, aquilo caiu no coração dele com tanto gosto que às vezes uma palavra muda tudo na apresentação. Conhecimento. Às vezes a pior coisa, eu falo sempre, gente, às vezes a pior coisa é não saber aonde você está errando. Sabia disso? Guarda essa. Às vezes a pior coisa é saber onde você está errando. Aí você fala, putz, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Eu estou apresentando, eu estou demonstrando, mas eu não sei o que eu estou fazendo de errado. A pior coisa é quando você não sabe aonde você está errando. Isso é demais. E aí o que acontece? Quando você descobre aonde você está errando, isto te motiva. Quando você descobre, caramba, eu estava errando nisso. Eu estou falando o preço em momento errado. Eu não estou falando o preço do jeito certo. Eu não estou encantando o cliente. Meu Deus. Aí isso te motiva, porque você descobriu o seu erro. É muito importante você descobrir onde você está errando, né? Você fala assim, caramba, agora eu sei qual parafuso eu preciso apertar. Eu estava falhando numa coisa simples, mas com o conhecimento que eu adquiri, aumentou o meu grau de confiança, eu falei umas palavrinhas mágicas para o cliente e uma coisa nova que você falou para o cliente com conhecimento, com sabedoria, elevou o teu nível de confiança e você está mais convicto, está mais motivado, está mais entusiasmado e o cliente percebe. Mas é o que eu sempre digo, senhoras e senhores, para que serve o conhecimento? Para você se tornar mais confiante. Conhecimento transforma. Ter conhecimento é transformador. É muito legal você chegar para um cliente e falar para um cliente assim, se ele tem um problema na coluna, por exemplo, e você sabia, seu João, Dona Maria, você sabia que a nossa coluna é a obra de engenharia mais formosa que Deus fez? Ela é dividida em 4 partes. Ela tem 33 vértebras, 23 discos intervertebrais, que são chamados de amortecedores. E a hérnia de disco é que um amortecedor desse saiu do lugar e ele está comprimindo um nervo, porque a raiz nervosa, o principal nervo do corpo humano é chamado de medula espinhal. Toda a comunicação do corpo passa dentro do canal medular. Olha como Deus é maravilhoso, Ele protegeu, Ele colocou dentro de um canal medular o nervo mais importante do corpo. Para quê? Para proteger esse nervo. E às vezes você dorme de maneira errada, você pega um peso de maneira errada e a senhora trabalha muito tempo sentado, a senhora trabalha muito tempo sentado e isso vai deslocando os discos. E como a coluna é cheia de raiz nervosa, ela comprime, ela empurra o nervo. Por isso que a senhora sente dores, choques. Por isso que a senhora sente formigamento nas mãos. Pode ser na cervical quando é nas mãos. Por isso que a senhora sente dormência nas pernas. Por isso que pode ter uma hernia disco lombar e afeta as suas pernas. O nervo ciático é o maior nervo do corpo humano. Mas se for pensado, a dor ela é irradiada para a perna toda. Às vezes a senhora não consegue colocar um pé no chão, porque o nervo dobra para o pé. Ele vai da cintura e passa toda a perna, chegando nos pés. O que você quer dizer com isso, Luciano? Conhecimento. Estudar, para mim, é um hábito diário. É um hábito diário da minha vida.
Eu estudo todos os dias. Eu ouço um vídeo novo todos os dias. Eu leio uma matéria nova todos os dias. Eu assisto um podcast novo todos os dias. Por quê? Porque eu preciso adquirir muito conhecimento. Eu aprendi que o conhecimento me traz confiança. Quando eu faço televisão, eu estudo o que eu vou falar. Para quê? Para eu me sentir confiante diante da TV, diante da câmera, diante do cliente. Então você precisa ter mais conhecimento, estudar mais vendas. Tenha como hábito diário aprender coisas novas. Vai no meu canal do YouTube, assiste um vídeo por dia. Garanto que você vai adquirir muito conhecimento. Por que eu gosto de estudar? Vamos ser franco aqui. Por que eu gosto de estudar? Porque aumenta a minha confiança. Eu gosto de estudar porque aumenta a minha confiança. E na escola, eu era um estudante medíocre. Vamos diferenciar escolaridade com conhecimento. Eu estou falando de você estudar vendas, estudar o cliente, estudar as dores do seu cliente. Eu estudo diariamente porque eu aprendi que aumenta a minha confiança e vai aumentar a sua. Aumentando a minha confiança, aumenta a minha habilidade. Aumentando a minha habilidade, aumenta a minha competência. Aumentando a minha competência, aumenta as minhas vendas, os meus resultados. Olha como a confiança faz, aumenta a competência, aumenta a habilidade e aumenta os seus resultados. Você percebe que é um círculo virtuoso? É um círculo virtuoso. É um círculo virtuoso. Ou seja, um vídeo que você assiste por dia, um podcast que você ouve por dia, te traz mais conhecimento. Então, estudar vendas tem que ser um hábito diário para você. Adquirir conhecimento todos os dias vai influenciar nos seus resultados. Pode confiar. Estudar, adquirir conhecimento todos os dias vai influenciar nos seus resultados na venda de colchão. Acredite nisso. Para umas pessoas mais, para outras menos. Porque conhecimento a gente tem que repassar. É a mesma coisa que você também estuda numa escola de inglês. Quantos alunos estudaram inglês aqui no Brasil, mas não praticou, não colocou em prática, esqueceu tudo. Por que esqueceu? Porque não repassou. Tudo que você não pratica, você esquece. Então, você tem que não ser obeso de conhecimento. É igual caloria, você ganha, mas você tem que queimar. Conhecimento é a mesma coisa, você tem que pegar e você tem que repassar para o cliente. Não tem que ter medo de falar. Ok? Então vamos para a próxima estratégia. Deixa eu pegar o papel que caiu aqui, peraí. Vamos para a próxima estratégia. Luciano, terceira estratégia. Qual que é a terceira? A primeira estratégia eu já falei. Fome, apetite de vencer é o conjunto de três coisas. Fome de vencer, técnica e controle emocional. A segunda, conhecimento. A terceira, anota aí, resultados passados. Olhar resultados passados. Não entendi. Eu vou explicar. É a mesma coisa que você é um time que tem 10 vitórias consecutivas. Imagina a confiança que você vai enfrentar o outro time. Você está vencendo a 10. Você venceu a 10 jogos anteriores. Seu time venceu a 10 jogos anteriores. Eles entram confiante em campo para enfrentar o próximo adversário. Resultados passados. Terceira estratégia. Olha para o resultado passado. Como assim, Luciano? O resultado passado de muitas vitórias traz um time confiante. Ou seja, a probabilidade de ser bom aquele jogo, quando você tem vitórias, o resultado é enorme. Enorme. Eu falo sempre de um lutador de MMA, eu gosto de UFC. O lutador de MMA, quando ele vem ali com 7 lutas invictos, com 8, com 10 lutas invictas, com 5 anos invicto. Imagina a confiança que ele entra dentro do ringue. A confiança dele é enorme. Por que a confiança dele é enorme? Porque ele vem de vitórias. E o outro oponente
que veio de derrotas, ele também precisa de confiança. O que ele tem que fazer? É o que eu vou explicar agora. Luciano, mas eu não venho de 10 vendas consecutivas. Eu não venho, às vezes, de semana boa. Vamos lá, vamos explicar. Resultados passados. Olha para as pequenas vitórias que você teve. Talvez a semana foi ruim, mas e o mês todo foi ruim? E o trimestre foi ruim? Olha para as vitórias que você teve. Puxa, naquela venda lá eu arrebentei, eu fiz isso. Eu venho não vendendo, mas eu lembro que eu vendi. Eu lembro que eu vendi, que eu fiz um upsell, que eu fiz um cross-sell, que eu vendi um travesseiro a mais, que eu vendi naquela outra venda lá atrás. Eu lembro que o mês passado eu fiz uma venda que eu vendi a base, eu vendi o colchão, eu vendi a cabeceira, eu lembro que eu fiz isso, então se eu fiz uma vez eu consigo de novo. Lembra das pequenas vitórias do resultado passado lá de trás bom, para você ter autoconfiança elevada. Ou seja, quem vai enfrentar um lutador invicto, ele precisa ter uma autoconfiança também enorme. Então, na mente dele, ele precisa lembrar, se ele veio de 3 derrotas, ele tem que lembrar da vitória que ele teve antes das 3 derrotas. Para quê? Para aquela lá está em alta na mente dele. Resultados passados, lembre-se das pequenas vitórias. Então, resultados passados influenciam na tua confiança. Influencia em você buscar um resultado futuro. Lembre-se das pequenas vitórias que você teve. O que você pode fazer hoje na prática? Me explica aí, Luciano. Busque pequenos resultados que você já teve. Para você, talvez você não está vendendo bem essa semana, talvez busque na sua memória os pequenos resultados que você teve lá atrás. Lembre-se deles. Quem fez uma vez, faz de novo. Para você subir o nível de confiança, para você transmitir para o seu cliente. Que às vezes a gente vem de uma semana ruim e a confiança nossa vai lá para baixo. Eu estou te ensinando aqui agora, na prática. Olha para os resultados passados, os bons. Isso vai te influenciar nas suas vendas. Qual o pequeno resultado bom que você pode lembrar? Eu lembro que o cliente só comprou o colchão, ele não queria o travesseiro e eu acabei vendendo o travesseiro para ele. E ele não queria a base e eu acabei influenciando ele, que ele comprou a base também. Eu lembro da Dona Maria, eu lembro do seu João. Lembra de pequenas vitórias. O que você tem que fazer amanhã? Liga mais para os clientes. Ofereça mais. Seja mais confiante na hora de falar o preço. Seja mais confiante na hora de falar o preço para o cliente. Não tenha medo de falar o preço. Você vai começar a construir uma nova história na venda de colchão. A partir de amanhã você vai construir uma nova história de credibilidade na venda de colchão. Como, Luciano? Sendo mais confiante. Confiando mais em si. Confiando na próxima apresentação. Apresentando melhor. Então, essa é a terceira estratégia. Olhe para os resultados bons passados. Quarta estratégia, Luciano. Qual é a quarta estratégia? Resultado de terceiros. Como assim resultado de terceiros, Luciano? Como que resultado de terceiros vão aumentar os meus resultados? Como que resultado de terceiros vão aumentar as minhas vendas? Quem é o vendedor de colchão, seu colega da equipe que você mais admira? Porque a inveja e a admiração têm uma grande diferença. Quem é o vendedor de colchão que você mais admira? Qual o resultado que ele tem? Qual o resultado que ela tem? Observe os resultados de terceiros. Quem que se admira? De verdade, na venda de colchão. Luciano, eu admiro fulano de tal, fulano de tal. Então o resultado de terceiro vai te influenciar e vai aumentar
a sua confiança. Você vai dizer assim, poxa, se o fulano consegue vender, se a fulana consegue converter mais, se ela consegue vender o colchão, além do colchão a base, além do colchão o travesseiro, além do travesseiro um lençol, uma capa, eu também vou me espelhar nele e vou... Você tem que se espelhar nos melhores. É igual na escola, por exemplo, quando um filho vai mal na escola e chega em casa, a mãe pergunta assim, filho, que nota você tirou? Ah, mãe, eu tirei 5. Poxa, mas você tirou 5? Sim, mãe, mas teve gente lá, o fulaninho, a fulaninha, tirou 4, tirou 3. Aí uma mãe ou um pai com sabedoria olha para o filho e fala assim, não se espelha no pior, se espelhe no melhor da sua sala. Vou te fazer novamente a pergunta, filho. Quem tirou a melhor nota da sua sala? Ah, foi a Marlene. É nela que você tem que espelhar. Ah, foi o Pedrinho. Ele tirou 9. É nele que você tem que espelhar. É ele que você tem que admirar. Por que ele tirou 9? Por que ela tirou 9,5? Porque ela estudou mais do que você. Por que uns estão vendendo mais do que os outros? Porque uns estudam mais. Porque uns refinam mais a sua técnica. Porque uns têm mais fome de vencer. Porque uns têm mais vontade de crescer, de progredir. Porque uns colocam em prática o conhecimento que adquire. Porque senão é igual caloria. Se você só ingerir e não queimar, vem a obesidade. Não adianta ter muito conhecimento e não soltar esse conhecimento. Não adianta ter conhecimento e não explorar para o cliente esse conhecimento e falar para ele, ter medo de falar. Então, quem é o vendedor, a vendedora que você mais admira perto de você? O que ele faz de diferente? O que ela faz de diferente? A última estratégia, observe o resultado de terceiros. O que vai ajudar, Luciano? Vai aumentar mais a sua confiança. Você vai falar assim, poxa, se ele consegue, se ela consegue, eu também vou conseguir. Gente, nós estamos num momento da vida que precisamos aumentar, elevar o nosso nível de confiança. A confiança elege um presidente. A confiança derruba um presidente. A confiança, um casamento perdura ou separa. Tudo pela confiança. Numa empresa, você precisa de confiança do seu gestor, do seu diretor, para ele acreditar em você, que você vai fazer um bom atendimento, para ele poder te dar uma visita, te dar um cliente, ele precisa confiar em você. Não, essa visita aqui, o fulano, você atende esse cliente aí, viu? Atende você. Vai você na casa dele. Por quê? Confiança. Ah, eu tenho uma visita que está marcada às 10 horas da manhã e o cliente pediu pontual. Você vai falar, poxa, esse eu não posso mandar porque ele chega atrasado na visita. Mas aquele ali, aquele lá é pontual, vou mandar o pontual para um cliente pontual. Olha aí que legal a confiança. Um filho, uma filha. Filho, onde você vai? Com quem você vai? Aonde você vai? Pai, vou sair com fulano de tal, eu vou numa balada e vou chegar a tal hora. Tá bom, filho, manda mensagem para mim, qualquer coisa. Tem filho que você não confia. Você tem que ficar monitorando. Por quê? Confiança. Confiança, hoje o país, a economia, ela é baseada na confiança. A bolsa de valores cai ou sobe dependendo do que o presidente fala. Se ele falar besteira, a bolsa cai. Se ele transmitir confiança para o povo, a bolsa sobe. E na venda, Luciano, a mesma coisa. Você tem fome de vencer? Você tem vontade de progredir nas vendas de colchão? Você tem vontade de conquistar clientes? Você tem controle emocional? Você, se não tem conhecimento, dá para você estudar. Criar um hábito de assistir um vídeo novo todo dia, assistir um podcast, pode ir no meu canal do YouTube, lá você vai encontrar
muito conhecimento. Você vai, com conhecimento, ter mais confiança. Faz sentido para vocês aqui o que eu estou falando? Escreve aqui para mim se faz sentido. Deixa eu ver como é que tá para vocês aí. Luciano, faz sentido para mim. Luciano, escreve aqui para mim se faz sentido o que eu estou falando para vocês aqui. Deixa eu ver como é que tá o nível aqui entre nós. Escreve para mim aqui. Silvana falou que faz sentido sim. Olha que legal. Tá fazendo sentido? Ó, a Luísa falou que também faz sentido para ela. A Dayana, sim, faz muito sentido. A Janete, com certeza. Né? A Luísa, olha lá, muito. Olha o seu Luiz, meu grande mentor, faz todo sentido. A Flávia, sim. A Nena, sim. A Casa Ambiente, faz todo sentido, Luciano. Então, gente, vamos aproveitar e pegar. A venda é mais estratégica hoje do que empurroterapia. É mais estratégica. Bora para cima, nós estamos no melhor momento da venda de colchão. Por que você fala o melhor momento, Luciano? Porque os clientes hoje estão dando mais importância no conforto, estão dando mais importância na qualidade de vida, estão dando mais importância entendendo que um colchão não serve só para dormir, que o colchão é o móvel mais importante de uma casa. Os clientes hoje estão entendendo que eles passam a maior parte do tempo deles em cima de um colchão. E quem é o interlocutor disso? É você. Só que o cliente quer encontrar alguém confiante, não alguém meia boca, não alguém, olha, eu acho que esse daqui é melhor para o senhor, olha, eu acho que aquele ali, não fala acho. O cliente quer certeza. Hoje os clientes querem certeza. Ah, eu acho que dá para entregar em tantos dias. Não fala eu acho. Senhor, eu vou fazer de tudo para entregar em tantos dias. Mas se não der, não fica bravo comigo que o prazo é esse, ok? O cliente não vai achar ruim dele ouvir isso. Mas ele vai gostar que você foi sincero com ele, que você foi sincera com ela. Às vezes o vendedor ele tem tanto medo de perder a venda que ele promete prazos antes e ele acha que o cliente não vai comprar por causa disso. Besteira. Passou o cartão, está na mão, ele confiou em você, te deu um cartão na sua mão, você passou na maquininha, ele confiou em você. Tudo que você falar para ele, ele vai seguir. Então não tenha medo. Vendas é confiança. Vendas é transmissão de sentimentos. Primeira estratégia é um conjunto de 3 coisas. Vamos resumir. Fome, apetite, libido alta para progredir, para vencer. Técnica refinada. Precisa ter técnica refinada. Terceiro, controle das emoções. É um conjunto, é um complemento. Segunda estratégia, conhecimento. Conhecimento se aprendeu que eleva a sua confiança, aumenta a sua confiança. Terceira estratégia, resultados passados. Quais são os resultados passados que eu tive bom, que me transmite confiança? Lembra das vendas boas que você já fez? Poxa, se eu já fiz uma vez, eu consigo fazer de novo. Se você fez uma vez, você consegue fazer de novo. Quarta estratégia, resultado de terceiro. Quem que eu admiro perto de mim? Quem que eu admiro na venda de colchão? Se espelhe nesse seu admirador, nessa sua admiradora. Esteja mais convicto, esteja mais motivado no dia a dia, crie uma atmosfera para atingir bons resultados, para ir no coração da venda, para chegar com empoderamento no cliente, empoderado, empoderada. Nós fomos feitos para ser vencedores e vencedoras nessa terra e para ser prósperos no ramo que atuamos. O ramo de colchão é maravilhoso, é muita necessidade. É 100 milhões de brasileiros que dormem inadequadamente. Se eu conseguir transmitir confiança, com conhecimento, com controle emocional, de lembrar dos meus resultados passados, de estudar todos os dias, de assistir um podcast novo, de criar o hábito que eu tenho que estudar mais para vender mais. O mundo mudou, gente.
O comportamento do ser humano, dos clientes mudaram. Eles estão mais exigentes. Eles não querem que vocês vendam nada para eles, mas eles adoram comprar. E como que eu faço isso? Gerando desejo. E como que eu gero desejo? Com essas 4 estratégias. Isso vai aumentar as suas vendas e os seus resultados. Acredite mais em você. Olha para o espelho e você será um espelho. Quando o cliente entrar, é sorriso no rosto. Todo mundo tem problemas, mas administre os problemas aqui. Controle as suas emoções. Saiba que você foi feito para ser um vencedor e uma vencedora. E o ramo que você está, você tem que fazer a diferença. Se você trabalha na loja, faça a diferença na sua loja. Seja o mais estudioso da loja. Seja o que tenha mais conhecimento da loja. Se você trabalha para uma marca, se você vende porta a porta, se você vende qualquer tipo de colchão, seja o melhor. Compare os melhores, não os piores. Ah, eu vendi menos, mas fulano vendeu menos que eu. Não, essa não é a régua. A régua que você tem que ter é, poxa, mas fulano vendeu mais. Como que ele vendeu mais? Ele andou mais, ele visitou mais, ele ligou mais, ele recebeu mais porta na cara, ele recebeu mais não, mas isso não abalou ele, porque ele controlou as emoções dele. Ele seguiu em frente. Os obstáculos ele só passou por cima. Ele só passou por cima. Eu desejo fortemente que amanhã, que essa semana, se arrebente nas vendas. Eu desejo fortemente que Deus te abençoe esse mês de outubro, que seja esplêndido de vendas, que você converta mais, mas que você também faça a sua parte. Eu falo que Deus é o Deus do impossível, mas Ele só faz a parte dele. A sua é você que tem que fazer. Espero que tenha ajudado vocês. Um forte abraço a todos. Desejo uma semana e um mês abençoado na vida de todos vocês. Toda terça-feira eu estou aqui por isso, porque eu tenho um propósito de ajudar a formar um exército. Os meus alunos do método Faixa Preta, eles ganham bem. Por quê? Porque eles têm um método, eles têm um caminho, eles têm um GPS na mão, eles sabem o passo a passo a seguir. Um ótimo fim de noite para vocês, ótima semana, que Deus abençoe vocês. Até a próxima terça-feira. Tchau. Fique com Deus. Tchau.